Olá pessoal, esse é mais um vídeo do projeto de criação de recursos digitais para ensino de física com o software Maxima. Hoje eu quero iniciar com vocês o estudo do Draw, que é o pacote que a gente vai utilizar para criar os nossos GIFs, mas também é o pacote que a gente utiliza para gerar gráficos em 2 dimensões ou em 3 dimensões. Hoje a gente vai falar da parte de geração de gráficos em 2 dimensões. A gente pode usar o Draw de basicamente duas formas. Eu vou mostrar as duas, tá? Eu vou começar usando com essa forma aqui. A gente pode colocar Draw 2D e gerar diversos tipos de gráficos. A gente pode gerar gráficos de funções de forma explícita, forma paramétrica, de forma coordenadas polares. A gente pode também gerar figuras de pontos, de vetores. Então, para cada um desses tipos de situação, a gente vai usar um comando diferente, tá? Então aqui eu vou começar com explicit, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma função, vou gerar o gráfico de uma função simples, tá? Uma função seno, por exemplo, tá? E aí eu coloco a variável x e coloco o intervalo da variável. Nesse caso eu vou colocar aqui o gráfico de 0 a 2π. Então, pronto. E aí nesse caso o programa ele abre uma janela com o gráfico que a gente gerou, tá? Essa é a primeira forma de fazer um gráfico no Draw. Deixa eu colocar essa janelinha aqui do lado, tá? Porque ela vai ficar mudando à medida que a gente for criando novos gráficos. A gente pode também gerar esse mesmo gráfico, por exemplo, dentro da própria folha de trabalho do WX Maxima, tá? Nesse caso, basta modificar aqui o comando, vou copiar e colar aqui embaixo, ó, e colocar no começo da palavra draw WX. E aí ele gera o gráfico dentro da própria folha de trabalho, tá? Só que aqui eu vou preferir trabalhar com o primeiro método porque esse gráfico vai ficar mudando à medida que eu for fazendo os gráficos e vocês vão poder ver ao mesmo tempo, né, os comandos e os gráficos, tá? Então, existem essas duas formas de lidar com o WX Maxima, tá? Para gerar gráficos. Já com o Draw, a outra forma de gerar gráfico com ele é a gente colocar só o comando Draw, né? E dentro do Draw a gente coloca o gráfico que a gente quer gerar, tá? Então nesse caso aqui é um gráfico em 2 dimensões, explicit seno de x de 0 a 2π. Tá? E aí, claro, o gráfico aqui não mudou, tá? Mas porque a gente está basicamente gerando a mesma figura, só que de forma diferente. Deixa eu colocar cosseno para mudar. Pronto. Agora mudou, tá? Então existem essas duas formas de a gente gerar os gráficos com o comando draw. Qual a diferença desses dois casos? A diferença vai ser se eu quero gerar, por exemplo, um gráfico com duas curvas ou mais de duas curvas, ou se eu quero gerar dois gráficos, né, numa mesma figura, tá? Então vou mostrar isso para vocês agora. Então, por exemplo, se eu quiser gerar um gráfico com duas curvas, vou comparar as funções seno e cosseno. Então eu posso colocar aqui draw 2D, vou colocar aqui explicit seno de x com x de 0 a 2π, tá? E vou colocar mais uma instrução explicit aqui, ó. Só que agora com a função cosseno, com x também de 0 a 2π. Quando eu faço isso, aí o gráfico vai ter a função cosseno e seno juntas, tá? Só que aí tá tudo meio misturado, né? E aí, para a gente poder identificar melhor quais são as funções, a gente pode usar algumas opções do Draw que fazem com que o gráfico fique mais personalizado, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar essa palavrinha aqui, tá? Que ela vai identificar as curvas pra gente, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui seno antes do gráfico do seno. E vou colocar aqui cosseno antes do gráfico do cosseno, tá? Só que aqui não faz sentido eu colocar dessa forma porque as duas linhas estão da mesma cor. Então, por exemplo, se eu quiser modificar só a linha do cosseno, a cor, eu vou colocar aqui color red, tá? E aí nesse caso, olha como fica o meu gráfico, né?
ele vai ficar então com a função seno em azul, a função cosseno em vermelho, né? E esse key, né, ele identifica para mim o que cada uma das curvas representa, tá? Eu posso também mudar a posição dessa legenda aqui, tá? Dessa legenda das curvas. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui key pose bottom left, tá? Então bottom left significa que vai ficar aqui embaixo. Pronto, já modificou, tá? Então existem essas formas, né? Essas opções que são muitas, tá? Não vou conseguir mostrar nenhuma boa parte delas. Vou mostrar só algumas que a gente vai utilizar pelo caminho, tá? Mas existem várias opções como essa, colocar legenda, tá? Colocar legenda nos eixos, tá? Colocar título. Então existem muitas opções que podem ser utilizadas para modificar o gráfico, tá? Agora, por exemplo, se em vez de eu colocar as duas funções no mesmo gráfico, eu quisesse colocar dois gráficos numa mesma figura, tá? O gráfico de seno em cima, o gráfico de cosseno embaixo. Aí eu teria que usar o GR2D, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui Draw, tá? Vou colocar GR2D, tá? Vou colocar Explicit, seno de x, com x de 0 a 2π. E vou colocar mais um GR2D para o cosseno, tá? Então, explicit cosseno de x com x de 0 a 2π. Opa, tem que pagar esse colchete que não tem. Pronto, agora sim, tá? Então, essa é a diferença de eu usar o Draw 2D, né, com dois comandos explicit, e usar o Draw agora com dois comandos de R2D, tá? Então, existem essas duas possibilidades. Eu vou já aproveitar aqui novamente, né, para mostrar algumas opções que podem ajudar a gente a identificar quais são as funções. Só olhando, em princípio, o leitor poderia não identificar o que é seno e o que é cosseno, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Aqui, por exemplo, no primeiro GR2D, eu vou colocar aqui xlabel, tá? Aí eu vou colocar x e vou colocar ylabel, tá? Que eu vou colocar aqui seno de x, tá? Como se a gente fosse colocar em português. Aqui embaixo, no cosseno eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou copiar e colar. Só que agora a legenda do eixo y, em vez de ser seno, vai ser cosseno, tá? Porque trata-se da função cosseno, tá? Então, notem aqui que já apareceu aqui seno, né, e cosseno embaixo. Então, eu consigo identificar as duas funções dessa forma, tá? Então, isso daí exemplifica, né, o explicit. A gente já usou ele bastante, tá? Então, eu espero que já fique claro para vocês como é que funcionaria. Um outro tipo de comando que a gente usa bastante com o Draw é o comando para gerar gráficos em coordenadas polares, tá? Para simplificar, eu vou gerar, por exemplo, o gráfico de um círculo, tá? Então, eu vou colocar aqui polar. No caso de um círculo com raio fixo, né? Um círculo tem um raio fixo, desculpem. Então, eu vou colocar aqui o raio dele, vou supor que o raio é 1. E vou colocar aqui o ângulo, né? O φ vai de 0 a 2π, tá? E aí o resultado que eu tenho é esse, tá? E aí pode gerar alguma dúvida no sentido de que não parece um círculo, parece uma elipse, tá? E aí entra outra opção do Draw que pode ajudar a gente, né? É o Proportional Axis, tá? Nesse caso, o fato de a gente estar observando uma coisa que parece uma elipse e ter querido gerar um círculo, né? É simplesmente pelo fato de que, em geral, o Draw ele não coloca as unidades dos eixos iguais, tá? Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que usar esse comandinho aqui, tá? E aí a gente vai ver, acho que eu errei aqui, Proportional Axis, pronto. Proportional Axis, agora sim, né, a gente vê que trata-se realmente de um círculo, tá? Outra opção que é interessante, nesse caso aqui, a gente vê que
o gráfico não tem muita suavidade, tá? Isso daí, o Draw ele calcula automaticamente o número de pontos que ele vai usar para gerar o gráfico, mas a gente pode dizer para ele usar mais pontos para essa curva ficar mais suave, tá? Esse comando é o nticks. Nesse caso aqui eu acho que nticks igual a 100 já melhora, né? Então a gente vê que o gráfico ficou bem mais suave, tá? Em que caso, por exemplo, na física a gente poderia utilizar o gráfico em coordenadas polares? Um dos melhores exemplos que eu tenho é o exemplo das elipses, tá? Caso você esteja ensinando, por exemplo, sobre leis de Kepler, né? Esse daí seria um exemplo no qual a gente usaria isso. Então, as elipses em coordenadas polares, né? Eu vou colocar aqui uma elipse em termos da excentricidade e de um ângulo θ, tá? Em coordenadas polares, elas são dadas por isso aqui, tá? O valor do semi-eixo maior, vezes 1 menos a excentricidade ao quadrado, dividido por 1 mais a excentricidade vezes cosseno de θ. Então, nesse caso, eu estou fazendo essas elipses, né, colocadas em função da excentricidade e do ângulo θ, porque eu quero mostrar várias elipses com excentricidades diferentes no mesmo gráfico, tá? E aí, só que nesse caso eu não vou poder mostrar elipses com os semi-eixos maiores diferentes, tá? Todas as elipses vão ter o mesmo valor do semi-eixo maior, tá? Então eu vou pegar aqui desculpem, Draw 2D, tá? Draw 2D. Já vou usar o Proportional Axis e o nticks para suavizar as elipses, tá? Senão elas vão ficar meio com algumas aparecendo pontos em alguns pontos, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, polar, né? E eu quero gerar inicialmente o círculo, tá? A excentricidade é 0, tá? Com θ, ele vai de 0 a 2π, tá? E vou colocar também, já vou colocar aqui color red, tá? Para mostrar diferente, polar. Vou usar uma intensidade de meio, então de θ, com θ de 0 a 2π também. Pronto, tá? Então tá aí, né, comparando duas elipses. Na verdade, um círculo, né, com uma elipse com a excentricidade de 0,5, tá? Eu poderia colocar outra, tá? Poderia adicionar outra elipse aqui. Mas uma das coisas que pode ajudar a gente na hora de melhorar esse gráfico, né, essa figura, é identificar para os estudantes, né, qual é a excentricidade de cada curva. A curva azul tem qual excentricidade, a curva vermelha tem qual excentricidade, né? Aí eu teria que usar o key, né? Então venho aqui e coloco o key. Nesse primeiro caso aí, a excentricidade, a gente em geral pode usar o epsilon, que ele está aqui, ó, nesse quadradinho aqui de letras gregas, tá? Igual a 0, tá? E antes do segundo gráfico, né? Depois do primeiro, antes do segundo, eu vou colocar aqui igual a epsilon igual a 0,5, tá? E aí, ó, fica identificado aqui quais são cada uma desses tipos de elipses, tá? Para melhorar esse gráfico, eu poderia utilizar, por exemplo, aumentar o intervalo dos eixos, tá? E aí eu utilizo outras opções, tá? Que são as seguintes opções. Vou colocar aqui, primeiro, o X range, tá? Nesse caso eu vou colocar de menos 2 até 1. E o Y range, nesse caso eu vejo que o intervalo de y é de menos 1 a 1, eu quero aumentar, vou colocar de menos 1,5 até 1,5, tá? E aí eu vejo que a legenda já sai aqui de cima dos gráficos, tá? Fica mostrado de forma mais clara a diferença dessas elipses, tá? Existem outros ingredientes que a gente pode colocar nesse gráfico, tá? E nos outros gráficos, como pontos, vetores. Só que como eu tenho que limitar os vídeos a 15 minutos, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? No próximo, então, eu mostro para vocês como faz gráficos usando pontos, tá?
vetores, também gráficos de forma paramétrica, dentre outras opções. Até lá!